Acabei de sair para o galpão para provar um pouco do meu novo gin, mas tem um problema. Está turvo. Não parece gin, né? Vamos conversar sobre por que isso acontece e como você pode resolver. Como vai, Chasers? Espero que vocês estejam tendo uma semana incrível. Eu sou o Jesse, este é o Still It e esse gin está com um cheiro bom. O sabor está incrível, mas a aparência está meio ruim. Não parece gin, né? Está leitoso, está turvo. Não é o ideal. Se isso aconteceu com você e algum destilado, não só gin, fique tranquilo. Já vi vodkas passarem por isso também. Não se sinta mal por isso. Não é necessariamente algo ruim, na verdade pode até ser algo bom. Não se preocupe, neste vídeo vou te ajudar a entender o que acontece e, se quiser, podemos resolver juntos. Acho que a maneira mais fácil de entender isso e de saber intuitivamente como resolver é compreender o que está acontecendo. E a resposta é bem simples. Tem alguma coisa aqui dentro que agora está em suspensão. Algo não está mais dissolvido no líquido e está meio que flutuando ali junto com todo o resto do álcool. Na maioria das vezes, o culpado são os compostos de sabor, óleos essenciais, outras coisas que dão gosto e que geralmente estão dissolvidas no destilado. Mas agora, obviamente, não estão. E por causa disso, o destilado em que é mais comum ver isso é o gin. A gente coloca uma porção enorme de botânicos no alambique, destilamos eles. Queremos muitos compostos de sabor vindos desses botânicos. E se a gente ter, entre aspas, compostos demais para essa situação específica, vai ficar turvo. A primeira coisa a notar é que, na minha opinião, isso não é necessariamente uma coisa ruim. Isso só significa que tem um monte de sabor concentrado nesse copo. Tem um monte desses compostos que podem deixar a bebida turva nesse copo. Esses também são os compostos que dão sabor a ele. Então é quase como um símbolo de orgulho. Eu fiz um bom trabalho colocando sabor nesse copo. E quando eu cheiro e provo, sabe, meus outros sentidos confirmam isso. Então, quando é o meu gin para eu mesmo beber, que é, sabe, a única vez que eu faço gin, na maioria das vezes eu não me importo. Se está turvo, e daí? Eu vou misturar com tônica ou com o que mais o coquetel pedir, ou vou beber puro. Eu realmente não me importo com a aparência. Agora, se eu estivesse fazendo isso comercialmente, provavelmente seria muito menos aceitável, certo? E para algumas pessoas, isso é um fator decisivo. Elas não querem que o gin delas fique assim, ou qualquer outro destilado que seja. E eu entendo totalmente isso. Vamos falar sobre como consertar. Decidimos que, nessa situação, queremos corrigir esse gin e torná-lo transparente de novo. Também entendemos o que acontece a algo nesse copo que não foi dissolvido. Agora, se você pensar nisso de forma intuitiva, provavelmente já sabe a resposta. Vamos pensar em fazer um xarope simples. Estamos tentando dissolver açúcar na água. Então, na nossa analogia, a água é o solvente. Ela faz a dissolução, sendo o líquido onde colocamos as outras coisas. E o açúcar é o soluto, aquilo que queremos dissolver. Se você está misturando açúcar na água e ele não está se dissolvendo, ainda tem açúcar no fundo. O que você vai fazer? A primeira coisa que provavelmente todo mundo vai dizer intuitivamente é aquecer a água, certo? Se você está tentando dissolver açúcar em água gelada, vai ser bem complicado. Se a água estiver fervendo, fica muito mais fácil. Exatamente o mesmo acontece aqui. E muitas vezes esse é o culpado se você tem um destilado que é transparente e depois fica turva. Então, acho que foi isso que aconteceu com essa aqui. Para ser sincero, há alguns dias, aquele gin estava como qualquer outro gin, bonito e transparente, mas ficou aqui no galpão. E nas 2 últimas noites, tivemos uma geada bem forte no chão. Está frio aqui fora. Vou pegar um termômetro para ver quão frio está. Pouco menos de 12 graus Celsius. Não está tão gelado assim, mas é bem mais frio que a temperatura ambiente, certo? Como dissemos, sabemos que quando a temperatura sobe, o ponto de saturação também aumenta e é possível dissolver mais no solvente. O inverso também é verdadeiro. Conforme a temperatura diminui, menos dessa substância consegue permanecer em solução. Ela vai sair da solução e ficar em suspensão.
Vamos acabar com algo turvo. Então, muito simplesmente, se você tem um destilado que está super gelada, é só esquentar um pouco. E eu não estou falando de aquecer de verdade. Eu vou fazer isso agora. Mas o que quero dizer é que se você tem algo guardado no galpão e está, sabe, muito frio, traga para dentro, coloque dentro do armário. Sabe? Deixe na temperatura de servir, acho que você diria, tipo temperatura ambiente, e veja se isso resolve. Então isso está, como podemos dizer, um pouco abaixo de 12 graus Celsius. Eu tenho um pouco de água aqui, que espero estar por volta de 25, ok? Está em 26. Vamos colocar isso aqui dentro. Sou preguiçoso e não quero esperar até amanhã para ver se funciona. Pode dar certo ou não, mas a chance é maior a 25 graus Celsius do que a 12 graus Celsius. E temos uma moedinha ali para ajudar um pouco com a evaporação. Hora de agradecer ao patrocinador de hoje, Into the AM. Se você acompanha o canal faz tempo, já conhece o esquema. Você não precisa ouvir isso de novo. O que você precisa saber é que a Into the AM está com uma promoção de 30% de desconto em toda a loja neste fim de semana. E se você usar o link que está aí na descrição, ganha mais 10% de desconto. Ou seja, são 40% de desconto em várias roupas muito iradas, digamos assim. Se você não acompanha o canal há muito tempo e nunca ouviu esse discurso, vamos lá. A Into the AM faz roupas incríveis. Gosto deles e trabalho com eles há tanto tempo porque fazem coisas legais e são ótimas pessoas de se conviver. Esse moletom, Into the AM, a camiseta por baixo, cara, eu não consigo tirar. Camisetas estampadas incríveis. Essa é uma das minhas favoritas, das antigas. Também já fizemos 3 camisetas em colaboração com a Into the AM que eu adoro. Vários easter eggs escondidos nas camisetas para os Chasers of the Craft. Eles estão lançando vários modelos novos, alguns realmente incríveis. Essa camiseta de polvo é incrível. Acho que vou comprar uma para minha filha, já que ela adora polvos. Agora eles também têm essas calças incríveis para o dia todo, que você não pode ver porque estão ali embaixo. Tenho que dizer, são sensacionais. Eu adoro. Eu uso elas o tempo todo porque elas parecem meio chiques. Trocadilho intencional, eu acho. Mas, sinceramente, você sente como se estivesse usando calças de moletom. Você sente como se estivesse usando calças de treino porque elas são elásticas. Elas são super macias, leves, incrivelmente confortáveis, mas você não parece desleixado. Bom, talvez eu pareça, mas não é por causa das calças. Então, um enorme obrigado a Into the AM por patrocinar este vídeo. E se você está de olho em alguns dos produtos deles, ou talvez queira alguns dos novos produtos, agora é a hora de aproveitar. Use esse código aí embaixo, 40% de desconto em toda a loja. Que maravilha, né? Vamos voltar à analogia de fazer xarope simples, dissolver açúcar na água. Imagine uma panela de água fervendo no fogão, onde adicionamos bastante açúcar. Mexemos por 5 minutos e o açúcar ainda não dissolve no fundo. O que pode ser? A gente simplesmente colocou açúcar demais, certo? Chegamos ao ponto de saturação desse líquido. Não dá para dissolver mais açúcar. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui também. No estado em que isso está, chegou ao ponto de saturação e não vai dissolver. O que fazemos com o xarope simples? A gente só adiciona mais solvente, certo? Adicionamos um pouco mais de água. E na nossa situação, saindo da analogia e voltando para as destilados de verdade, o nosso solvente é o álcool. Então a gente só adiciona um pouco mais de álcool, dá uma mexida e pronto. Fico muito feliz que isso funcionou tão facilmente. Eu estava preocupado que eu fosse fazer isso e que fosse precisar de álcool demais. A melhor forma de fazer isso é com álcool forte. E no caso do gin, use uma vodka com 80 ou 90% de teor alcoólico, porque você vai diluir menos. Obviamente, a maneira de corrigir isso desde o início é simplesmente diluir menos o seu gin. Então, se você faz um gin e dilui ele para 40% e ele fica turvo, talvez você devesse ter diluído para 45%. Claro, você pode testar isso, sabe? Pegar uma pequena amostra do seu gin de alta graduação, diluir para 40% e ver o que acontece. Você entendeu a ideia?
Se ficar turvo e você quiser reverter, basta adicionar uma pequena quantidade de... Isso é, o que é isso? A vodka de batata está, e isso está em cerca de 55% no momento. Mas sim, um teor alcoólico mais alto é melhor, simplesmente porque você dilui menos o sabor. Vamos conferir este copo em um segundo para ver se funcionou e limpou com o aumento da temperatura. Mas antes, vamos discutir se esse é realmente o problema que você está vendo. E sinceramente, pessoal, 99% das vezes, se for gin, esse é o problema. Até mesmo alguns outros destilados fazem isso. Então, na verdade, minha vodka de batata, quando eu reduzo ela para 40%, aquela que acabei de usar para mostrar isso, se eu reduzi-la para 40% e ela ficar gelada, ela não vai ficar tão turva e leitosa quanto esse gin ficou, mas vai chegar perto. 99% das vezes é só uma questão de solubilidade, mas de vez em quando as pessoas acabam deixando um pouco de pulque em um destilado e nem percebem. O que é pulque? Um pulque é simplesmente quando o alambique que você está destilando borbulha e aquela espuma passa por todo o destilador. Assim, além do destilado, você também acaba captando um pouco do líquido do alambique no recipiente de coleta. Normalmente, quando acontece um pulque, é algo muito dramático. De repente, você vê uma grande quantidade de líquido saindo pela ponta. Às vezes, as pessoas não percebem isso. Na maioria das vezes, será como um pequeno micropulque que você mal percebe. E o sinal revelador de que você está olhando para algo que teve um pulque no destilado final é que você também vai perceber um pouco da cor sendo transferida do mosto. Então, geralmente vai ser meio amarelado, marrom e vai ficar meio turvo. Isso realmente acontece às vezes, pessoal. Quase sempre é um problema de solubilidade. Sou muito grato aos apoiadores do Patreon. Obrigado, apoiadores do Patreon, por serem as pessoas que nos apoiam dia após dia, mês após mês. Nós realmente agradecemos demais. Muito obrigado. Eu preciso fazer o próximo QA e preparar outra rodada de perguntas para vocês, porque nós vamos viajar para Cairns. Nós vamos ficar fora por 3 semanas. E não tenho certeza se vou conseguir gravar enquanto estivermos lá. Então eu vou preparar um para vocês o mais rápido possível e talvez até, se vocês quiserem, encaixar mais um antes de irmos. Certo, então vamos tirar esse aqui e dum. Incrível. Isso está muito mais claro. Ainda está só um pouquinho turvo. Vamos verificar a temperatura e ver como estamos. 22 graus Celsius. Então, com certeza, já voltou para a faixa de temperatura ambiente agora. Está quase transparente. Está tão perto de ficar transparente. E, sinceramente, só de agitar um pouco assim já está deixando ainda mais claro. Mas, na minha experiência, muitas vezes quando você aquece, pode levar 1 ou 2 dias para realmente mostrar o quanto ficará transparente, se é que faz sentido. Parece mais lento que só adicionar mais álcool. Mas isso já está no nível de bem claro e aceitável agora, eu diria. Então, para resumir, só porque um destilado está turvo, não significa necessariamente que ele está ruim. Se você quiser deixá-lo mais claro, eu entendo totalmente. Isso importa para alguns. Para outros não faz diferença. Para mim, às vezes importa, às vezes não. Vou ser honesto com vocês, pessoal, esse gin provavelmente vai ser bebido até o final do fim de semana, conhecendo a gente e o jeito que gostamos de gin tônica. Vou levar para dentro, se clarear, ótimo, se não, tudo bem. Quer clarear seu destilado? Veja a temperatura, ele está lá fora, está quase congelando. Leve para dentro, ponha na cozinha, no armário de bebidas, deixe esquentar e veja se resolve. Isso é o mais fácil de fazer. E se isso não funcionar, e você ainda quiser que clareie, tente colocar uma pequena quantidade de destilado de alta graduação, para apenas aumentar um pouco o teor alcoólico, elevar esse limite em termos de ponto de saturação, e assim deve voltar a se dissolver imediatamente. Espero que isso tenha sido útil para você. Se você tem tido esse problema e está se perguntando o que está acontecendo e o que você está fazendo de errado, não se preocupe com isso. Se o gosto e o cheiro estão bons, provavelmente está tudo bem, mas é fácil corrigir se quiser. Vejo vocês na próxima, pessoal. Continuem se dedicando ao ofício. Até mais!